Bom dia, doutora Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso quadro. Que alegria tê-la novamente aqui no programa. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom. É um prazer estar aqui novamente. Alegria é nossa, doutora, em poder acolhê-la aqui no nosso programa. Lembrando mais uma vez que a gente está ao vivo pelo YouTube, tá bom? Você pode ver as imagens aqui do estúdio. Doutora, o que é que se entende por vitiligo? O vitiligo, ele é uma doença autoimune, então ele é uma doença que o próprio organismo ele passa a não reconhecer algumas células da pele que produzem melanina, que dão cor à pele. Então, o organismo ele começa a destruir essas células que dão esse pigmento, a cor, a melanina, que são os melanócitos, e aí desenvolve-se a doença do vitiligo. Então, ela é uma doença autoimune. O próprio organismo ele não reconhece mais as células que produzem o pigmento melanina da pele. Doutora, o que é que pode causar o surgimento do vitiligo? O vitiligo ele pode ser causado, além da causa autoimune, outra causa muito frequente é a familiar, então a herança genética. Então, se o pai, a mãe ou algum parente de primeiro grau tem o vitiligo, há uma tendência maior de você desenvolver a doença. Então, tem também esse componente genético envolvido no desenvolvimento da doença, além do componente autoimune. Então, a gente acaba também investigando a família, se a família tem algum caso, porque é muito importante para a gente saber os riscos que aquele paciente vai ter de desenvolver a doença. Para você que ligou o rádio agora, nós estamos conversando com a médica dermatologista, doutora Patrícia Brasil. Inclusive, se você tem alguma pergunta, se você quer tirar alguma dúvida com a doutora Patrícia, agora no programa, você pode mandar a sua pergunta tanto pelo nosso canal do YouTube, tá bom? Rádio Shalom Oficial, lá no nosso chat você pode fazer a sua pergunta, como também no nosso WhatsApp. Eu peço até que o João Pedro coloque aí no GC, na tela, o número do nosso WhatsApp, 85, que é o nosso código de área, 981174241. Doutora Patrícia, quais são os principais tipos de vitiligo? Os tipos de vitiligo estão muito relacionados à porcentagem do corpo que é acometida com a doença. Então, se a gente tem um vitiligo pequeno em poucas regiões, a gente chama de vitiligo localizado. Se a gente tem um vitiligo pegando metade do corpo, a gente tem um vitiligo que a gente chama de segmentar, que ele pega um segmento do corpo. E se a gente tem um vitiligo que pega praticamente todo o corpo, que é o que se sonda que talvez o Michael Jackson tivesse, né? Um vitiligo bem universal, por isso que ele fez aquele procedimento de despigmentação, que a gente vai falar depois dos tratamentos. Mas se questionava que talvez ele tivesse esse vitiligo universal, que pega praticamente todo o corpo, e aí a gente chama de universal. Então, os tipos de vitiligo, eles variam de acordo com a área do corpo acometida. Doutora Patrícia, quais são os principais sinais do vitiligo? Como é que eu posso saber se eu tenho ou não vitiligo? O principal sinal, além de ser essa mancha branca, mas não é qualquer mancha branca, é você procurar uma consulta, porque assim, na consulta a gente consegue examinar melhor a lesão. Porque você mesmo, assim, o que você vai notar? Uma mancha branca, geralmente é um branco bem branco, que a gente chama de branco nacarado, porque tem algumas manchinhas brancas que surgem na pele, como o pano branco e outras, que não é realmente a despigmentação que acontece no vitiligo. No vitiligo é aquele branco mesmo, aquela mancha branca, branco nacarado, aquele branco mesmo bem intenso, e porque a gente não vai ter melanina, então é um branco, realmente é uma mancha branca muito intensa e que vem aumentando. Então, isso é um sinal que você pode ficar alerta
Mas realmente o diagnóstico acaba sendo em consultório. Então, você buscar o dermatologista com urgência, se você tiver a suspeita. E lá a gente vai poder fazer vários exames. O exame, por exemplo, da lâmpada de Wood, que a gente coloca uma luz azul na lesão. E aí, dependendo da tonalidade que fica, a gente consegue dar o diagnóstico da doença. Enfim, a gente consegue fazer vários exames durante a consulta mesmo, que a gente consegue chegar nesse diagnóstico. Mas o principal sinal que você vai notar é essa manchinha branca, mas com um branco bem intenso. Nós temos aqui, doutora Patrícia, uma pergunta da nossa ouvinte Vanúzia. Ela está em Acarape, ouvindo o programa. Um abraço para você, Vanúzia, a todos no município de Acarape. Ela fala o seguinte: bom dia. Doutora, eu tenho 2 tios que têm vitiligo. Gostaria de saber se tem chance de também desenvolver. Beijo, Vanúzia, e beijo para todo mundo de Acarape. Então, né, um dos pontos que a gente comentou aqui logo no início do programa foi a questão de como surge o vitiligo. E por mais que ele seja uma doença autoimune, existe um componente da doença que é um componente hereditário, que é herdado dos pais, dos parentes de primeiro grau. Então, existe sim, Vanúzia, esse risco de você desenvolver a doença. Não significa que você vai ter a doença, é um risco maior de alguém que não tem parente com vitiligo. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum parente, pelo menos que eu saiba, com vitiligo. Então, o risco de eu desenvolver o vitiligo é bem menor do que você, por exemplo, que já tem pessoas que têm a doença na família. Tá? Então, existe esse risco. Não fica preocupada, não fica com medo de desenvolver a doença, até mesmo porque não tem como a gente prevenir. Não existe um tratamento de prevenção. A Vanúzia tem essa tendência maior porque tem na família, então vamos fazer um tratamento agora para prevenir, para não ter perigo de surgir. Não existe isso no vitiligo. Infelizmente, não existe esse tratamento preventivo. Ele está muito associado também com estresse, ansiedade. Então, você buscar não ficar tão estressada, tão ansiosa, porque isso pode ser um gatilho para a doença se manifestar. Então, às vezes é um conselho que a gente dá, mas realmente não tem como a gente prevenir e dizer que você não vai desenvolver a doença. Doutora, no canal do YouTube, a gente tem aqui a Leonara Santos, que está ali assistindo, e ela fala o seguinte: doutora, bom dia, na minha família tem várias pessoas que têm vitiligo. Eu também posso ter? É uma pergunta até parecida com a que a senhora respondeu agora. Super, beijo para todo mundo do YouTube, a Leonara. Então, é um pouco parecido com o que a gente está colocando aqui, né? Existe sim o risco, infelizmente existe. Agora, não tem como eu te falar, te precisar a porcentagem desse risco, se realmente você vai desenvolver a doença. Não tem como a gente chegar, né, ter esse dado, ter essa estatística ou fazer uma prevenção para você não desenvolver a doença. Infelizmente, né, ainda a medicina não chegou nessa evolução em relação ao vitiligo, mas existe esse risco maior e aí você buscar, né, não estar tão estressada, não estar tão ansiosa, que isso são fatores que podem desenvolver o vitiligo. Às vezes também o vitiligo ele tem um fenômeno que a gente chama de fenômeno de Kebner, que geralmente após um trauma na pele surge uma lesão de vitiligo. Então a pessoa às vezes arranha a pele ou tem algum ferimento e ali se a pessoa tem uma tendência de ter vitiligo, o vitiligo se desenvolve em cima daquela lesão da pele. Então, existe esse risco, né, do vitiligo de se desenvolver dessa maneira. Então, evitar tá se ferindo, cuidar mais da pele, evitar traumas na pele também é uma alternativa. Mas, assim, a gente não tem como realmente prevenir ou dizer se você vai desenvolver ou não. Mas o risco é maior, sim, quando tem parente com a doença. Nós temos aqui a participação da Dorinha. Ela está lá no bairro Pici, acompanhando o programa. Um abraço a todos do bairro Pici. Doutora, ela pergunta se o vitiligo ele deixa cabelos e unhas mais fracos. Oi, Dorinha, um beijo pro pessoal do PC. Ele, na verdade, ele acomete
unhas e acomete cabelo, né? Então, o cabelo vai ficar branco, a unha ali próximo do leito ungueal pode também despigmentar, ficar branco, mas não deixar fraco. O cabelo, quando ele fica sem melanina, fica branco, ele fica mais fragilizado, porque a melanina, ela, além de conferir cor para o cabelo, ela também confere uma certa proteção em relação, principalmente ao sol. Então, o cabelo que acaba ficando branco por conta do vitiligo ou até mesmo do envelhecimento, ele perde a melanina. Então, ele não tem tanta proteção em relação ao sol. E isso faz com que ele fique mais fragilizado, se expõe mais ao sol, sofre mais com os danos do sol e ele fica muito frágil. Isso pode acontecer. Mas em relação às unhas, não. O acometimento é mais em relação ao pigmento, à cor. Você nota uma pigmentação esbranquiçada, um branco bem intenso ali próximo às unhas, ao redor das unhas, no leito ungueal. Então, pode acontecer. Mas a unha ficar fraca, não tem muita relação com vitiligo. É mais relação com outras doenças, como anemias, deficiências nutricionais e outras também. Doutora, qual é a diferença do vitiligo para o pano branco? Excelente pergunta. As pessoas confundem muito, os dois são manchas brancas. Então, a dica é um pouco isso, é aquele branco mesmo bem intenso. Geralmente, o vitiligo, ele despigmenta a pele. Então, a lesão, ela é branca, é aquele branco mesmo branco, né? Um branco bem intenso. Já o pano branco, ele é uma manchinha só um pouco mais clara que a sua pele. E ele tem um sinal que é muito específico do pano branco, que é o sinal de Zireli, onde você, ao estirar a pele, onde tem a lesão, ele começa a descamar. Então, esse sinal também é outra diquinha que você pode estar fazendo e aí saber se realmente é vitiligo ou não. Então, o pano branco, quando você estica a mancha, ele acaba descamando, fazendo uma descamaçãozinha na mancha. Se isso acontecer, tá mais para pano branco do que para vitiligo. Doutora, e também tem muitas pessoas que se expõem demais ao sol, principalmente quem mora no interior, que trabalha muito com agricultura, que quando envelhece também fica com muito mancha branca no corpo, né, doutora? Isso, são as manchinhas que a gente chama de leucodermia gutata, que são manchinhas que ocorrem com a exposição ao sol. É comum no idoso, mas jovens estão tendo essas manchinhas porque estão se expondo muito ao sol. Então, às vezes acontece pessoas jovens começar a desenvolver essas manchinhas brancas em forma de gotas mesmo. Geralmente o tamanho é bem pequeno, nos braços, nas regiões que se expõem ao sol. Essas manchinhas pequenininhas brancas, arredondadas, e aí já é por conta da exposição ao sol, que a gente chama de leucodermia gutata. Não tem nada a ver com vitiligo. E como é que é feito o diagnóstico, doutora, para saber se a pessoa tem ou não vitiligo? Então, o diagnóstico ele é feito principalmente em consulta, então é necessário que você marque uma consulta com seu dermatologista se existe essa suspeita, ou mesmo se você já sabe que tem alguém na família que tem a doença. Então, até como uma forma de te tranquilizar e tudo, você marca a doença. Você marca a consulta, desculpa, e aí a gente faz todo o exame da lesão e vê se é ou não vitiligo. Geralmente, na consulta, só com o exame clínico, a gente já consegue dar esse diagnóstico. Muitas vezes, a gente não precisa nem fazer a biópsia. A biópsia a gente deixa para os casos duvidosos, que a gente está com dúvida, está com suspeita, mas não tem tanta certeza, aí a gente faz a biópsia, mas é mais difícil. Geralmente, o diagnóstico ele é clínico. Na consulta mesmo, você já vai saber se trata ou não de um vitiligo. E já vai poder fazer o tratamento. A gente tem aqui, doutora Patrícia, a participação da Jaqueline Baia, do bairro Granja Lisboa, ouvindo o programa. Ela diz, bom dia, eu tenho essas manchinhas, tá coçando muito e fica ferida. O que é que eu devo fazer, doutora?
Oi, Jaqueline, bom dia. É importante que a gente veja, né, essa lesão. Geralmente o vitiligo não coça. Tem pacientes que dizem que a lesão acaba coçando e tudo, mas nem é interessante que você coce, porque o fato de coçar traumatiza a pele e aí pode piorar o vitiligo por conta do fenômeno de Keb, né, que eu comentei. Mas geralmente não coça, não tem nenhum sintoma. É uma manchinha branca que surge e vai aumentando. Geralmente associada com estresse e ansiedade. Então, se ela está coçando ou está inflamando, é muito importante você marcar uma consulta para a gente estar avaliando. Porque muitas vezes não se trata de vitiligo, e sim de outra doença de pele. Temos aqui a Adriana Nogueira, ela está no município de Morada Nova, aqui no Ceará. Ela fala, doutora, eu tenho manchas escuras nos braços, o que pode ser? Adriana, beijo para Morada Nova. Aí já é outra, né, digamos assim, é tema de outros programas, né? Porque a mancha escura, ela pode ter vários motivos. Pode ser um melasma, que é uma mancha do sol. Pode ser uma mancha escura mesmo por conta de queimadura, ou mesmo de exposição muito intensa ao sol. A manchinha escura pode ser, às vezes, o pano branco, porque ficou conhecido a doença como pano branco, mas na verdade o nome é pitiríase versicolor, ou seja, várias cores. Então ela pode vir também preto. Então o pano branco pode ser pano preto também. Então, tem várias causas de mancha escura nos braços. A gente realmente precisaria te examinar. Marca uma consultinha. No final do programa a gente vai falar todo o telefone de contato para a gente poder analisar e ver do que se trata essa mancha escura. Hoje a gente está falando muito de manchas brancas, né? E aí a gente lembra muito do vitiligo. Quando a gente vai para esse departamento de manchas escuras, digamos assim, para esse capítulo da dermatologia sobre manchas escuras, aí a gente abre um leque de doenças que podem ser. Por isso que a gente precisa que realmente você venha para a consulta para a gente dar um diagnóstico mais preciso. Doutora, vitiligo tem cura ou tratamento? O vitiligo, ele tem controle. A gente não pode falar de cura porque é uma doença que pode melhorar, mas pode voltar. Então, é uma doença que não tem como a gente controlar. A gente trata ali as lesões, às vezes a doença está se estendendo muito, aumentando com muita rapidez, a gente consegue segurar a doença, mas falar em cura mesmo, a gente não tem como falar, porque pode voltar novamente, a pessoa repigmentando toda. Eu já tive pacientes que, por conta de problemas pessoais, psicológico bem abalado, desenvolveram um vitiligo muito rápido. Então, tomou o rosto, tomou a região das costas, o abdômen. Então, foi um vitiligo que se disseminou rapidamente. A gente conseguiu, e um dos principais fatos que fazem com que a resposta seja melhor é você procurar logo o tratamento. Então, o paciente procurou logo atendimento com a gente, com o dermatologista. Então, e aí, ao chegar até mim, a gente já iniciou o tratamento e aí ele conseguiu ter uma resposta excelente em pouco tempo e repigmentou todo. Então, ele não tem mais nenhuma lesão de vitiligo. Porém, eu não posso dizer que eu curei ele, né? Porque ele pode, lá na frente, ter outro problema psicológico, estresse, ansiedade, enfim, outro gatilho que a doença apareça. Então, por isso que a gente não pode falar de cura. Porque cura é quando você não tem nunca mais. Então, no vitiligo eu não posso fazer isso. Apesar dele ter melhorado com o tratamento que eu fiz para ele, que ele melhorou 100%, ficou sem nenhuma lesão branca, mas lá na frente ele pode desenvolver de novo em outro local ou no mesmo local. Então, não tem como falar por isso em cura. A gente tem aqui, doutora, a Cristiane Moraes. Ela está no Novo Oriente, em Maracanaú. Ela fala o seguinte: doutora Patrícia, minha filha tem uma mancha branca. Eu fiz todos os exames e foi constatado que era uma névoa branca. Tem como tirar essas manchas?
Oi, Cristiane, um beijo para Maracanaú. Nesses casos, a gente não recomenda fazer remoção, apenas um tratamento usando um repigmentante, uma substânciazinha que ela passa que vai repigmentar a pele, deixando ali o tom mais ou menos parecido com o da pele normal, mas remoção não, porque acaba que ela vai ganhar cicatriz, no lugar da lesão ela vai ganhar uma cicatriz, então não é interessante também. Então, a gente recomenda sempre o tratamento tópico, não tratamento cirúrgico. Estamos chegando ao final do nosso quadro Para Viver Bem. Queremos aqui agradecer a presença da nossa amiga, médica, dermatologista, doutora Patrícia Brasil. E se você que durante a entrevista você constatou alguns sintomas ou você acha que está com vitiligo ou outro problema de pele, é muito importante procurar uma avaliação médica. E a doutora Patrícia está de braços abertos, né, doutora, para acolher você. Isso, para recebê-lo. Será um grande prazer. É só entrar em contato com a minha atendente pelo número que ele também é WhatsApp, então pode mandar mensagem ou ligar. E o DDD 85, a gente fica aqui próximo, inclusive, da rádio, na Aldeota, mesmo bairro. E você pode estar ligando e agendando um horário. O DDD 85, aqui em Fortaleza, 99803 9267. A senhora pode repetir, doutora? Sim. Então, DDD 85, para quem é de fora de Fortaleza, 99803 9267. Entra em contato agora, marca aí a sua avaliação, faz um exame e cuide bem da sua saúde para você viver bem. E se você deseja também acompanhar a entrevista de hoje, você pode ir no nosso canal do YouTube, porque já está disponível logo após a entrevista, tá bom? Para você que deseja assistir novamente. Doutora Patrícia, muito obrigado e até o próximo programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Conversamos com a médica dermatologista doutora Patrícia Brasil, aqui no quadro Para Viver Bem.